sempre trazendo algum tema novo aí para o pessoal, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho em relação a soluções para rodovias, mobilidade urbana, assim, um bate-papo mais assim, mais rapidamente com os principais tópicos, né? E aí a gente vai deixar gravada essa apresentação aqui também para as pessoas que não puderem participar ou para quem quiser revisitar, né? E a gente vai deixar isso gravado também nas nossas plataformas digitais, assim como o YouTube, e o pessoal vai poder verificar e consultar quando for necessário. Então, até relembrando aí o pessoal, né? Geralmente, como a gente faz esses bate-papos, a gente deixa o chat aberto para perguntas e respostas, né? Talvez a gente não consiga responder todos, porque o período é breve, né? 30 minutos, mas aí é importante que cada um de vocês passe seu nome, a empresa e o e-mail, para que depois a gente possa entrar em contato com vocês e responder todos os questionamentos aí, tá? Então, como eu estava comentando com vocês, hoje vai ser a respeito, hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito do Free Flow, né, soluções para rodovias, mas também muito aderente para a mobilidade urbana em geral, né? E o nosso bate-papo hoje vai ser com o Fábio Juvenal. Ele é o account, né, sales representative da Genetec, responsável aí pela América do Sul e Conesul aí também. Conhece muito das soluções e do mercado de rodovias e transporte em geral, né? E fica à vontade aí, Fábio, para você introduzir, falar um pouquinho de você e a gente seguir com a apresentação aí, tá bom? Legal, joia. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal da MedSeg, meus amigos, Gabi, Eduardo, Harumi, Lara e os outros demais estão aqui também. Obrigado a todos que tiveram aí um tempinho agora, que começou a chover em São Paulo, né? A gente está aqui apreensivo para ver se todo mundo vai chegar no final lá com conexão, com energia. Mas vamos lá, gente. É um prazer para mim estar aqui, é um prazer para mim trocar essa bola aí com o meu amigo, o Wagner, colega aí já de amigo de caminhada, né, Wagner, nesses ambientes aí de missão crítica, né? Eu tive a oportunidade de aprender, estou aprendendo, eu tenho 1 ano e meio de Genetec, né? Então estou aprendendo agora muita coisa aqui na Genetec, eu vim da mobilidade, né? Eu vim do Roda Trilho, vim da rodovia, e enfim, aí a gente queria conversar um pouquinho com vocês aqui, com o Wagner, né? E também ouvir as questões de vocês aí pelo chat, né? Depois a gente pode responder, encaminhar as perguntas, encaminhar material da Genetec e ver eventualmente alguns testes que vocês queiram fazer. Mas a gente quer mostrar aqui rapidamente, né, hoje, né, para vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo, né, na mobilidade, especialmente na questão do free flow, né, do pedágio, né, e algumas coisas que a gente pode aplicar em rodovia, né. Então, acho que vocês estão vendo a minha tela aí da apresentação, né. Vamos seguir aqui para o primeiro slide, né? A Genetec, ela vem hoje, né? Ela nasceu, né? Na segurança, né? E hoje a gente tem 3 pilares, né, que a gente fala, e dentro desse ambiente de mobilidade é a mesma coisa, né? Ou seja, inteligência significa para nós entender, né? Entender como é que funciona, né? A mobilidade urbana é uma coisa, a rodoviária é uma coisa, o aeroporto é outra coisa, o porto é outra coisa, o hospital é outra coisa. Então a gente precisa entender para poder aplicar inteligência em cima disso, né? Operação é melhorar, ou seja, pegar aquilo que a gente entendeu e criar, né, soluções para a gente poder melhorar as operações. E, obviamente, a segurança é proteger, né? Hoje, não só proteger questão de, né, relacionadas a furtos, roubos ou coisas nesse sentido, mas proteger também o usuário de uma rodovia, no caso, se você tem um incidente, você poder promover um slowdown, vamos dizer assim, controlado, as questões principalmente, por exemplo, o pessoal que opera serra, né, poder ter todas essas medições e você tomar medidas, né, que evitem gargalos, evitem, vamos dizer assim, riscos para os usuários, né. E aí, dentro disso, né, a gente tem aqui no processo de entender, né, a gente vem aqui falando das tendências que moldam a mobilidade, né. Isso são pesquisas que a gente tem feito o mundo afora, né, e no nosso ambiente aqui do Brasil e da América do Sul não é diferente, né. Então, hoje a gente tem um ambiente amplificado. O que significa esse ambiente amplificado para nós, né?
A urbanização, de maneira geral, a conectividade, hoje você tem tudo conectado, né? As múltiplas opções de rota, por exemplo, hoje você mora no bairro X, né? Vou usar o meu exemplo, eu moro em Santana de Parnaíba e eu trabalho na Avenida Paulista. Eu tenho N opções, né, de rota, eu posso ir pela Castelo Branco, eu posso ir pela Corifeu, ali por dentro de Osasco, eu posso ir pela Marginal Pinheiros, eu posso ir enfim, pela Marginal Tietê, eu posso subir a Rebouças, Então isso, né, a gente tem todas essas opções, né? Opções multimodais. Eu posso ir para o meu trabalho hoje de carro, de moto, de trem, metrô. Aliás, fica a dica, né? É o mais econômico e mais eficiente de todos eles nesse aspecto. Enfim, ou fazer uma jornada multimodal, né? Pegar a minha moto e ir até o trem, pegar o trem até o metrô, do metrô eu pego uma bicicleta e eu chego no meu escritório, né? Mas o fato é que tudo isso precisa trabalhar de uma forma orquestrada, né? E multimodal. Essa questão do multimodal hoje, né, de você fazer jornadas multimodais, é uma coisa que é uma tendência muito madura já na Europa, e que a gente aqui, a gente foi um pouco para frente, voltou, né, com aquela questão dos patinetes, das bikes compartilhadas, que eu achava sensacional aquilo, mas a gente ainda tem que caminhar um pouquinho. Mas a gente está indo no caminho certo, né? A questão das novas fontes de dados, né? Hoje todo mundo gera dado, né? Todo mundo tem gera dado, né? Você tem por exemplo, os veículos conectados, você tem N provedores de Big Data, você tem IoT, você tem analíticos, você tem a própria colaboração, né, que a gente vai falar um pouquinho ali até com o usuário, né, que o cara tem um app do Google ou do Waze, ou seja que for que ele usa para mobilidade, ele troca informação e troca dados, né, e alimenta, né, um data lake gigantesco que a gente precisa orquestrar, porque um monte de informação sem a gente poder direcionar aquilo e dar, de fato, informação para a gente não consegue, não serve para nada, né? E por fim ali a questão da colaboração, que hoje é justamente isso. A gente tem, por exemplo, concessionárias privadas, né, concessionárias públicas, rodovia, por exemplo. Você tem ali, pegando um caminho que eu faço sempre, né, você tem uma concessão do Sistema Anhanguera Bandeirantes até Cordeirópolis, e a partir de Cordeirópolis é uma outra concessionária, né? Então, mas para o usuário, aquilo acaba que é transparente, né? O cara sai de São Paulo, quer chegar em Ribeirão Preto, ele não, na cabeça dele, ele não passa aquilo que primeiro eu estou indo pela CCE e depois eu continuo indo pela Artesp, né? Ele quer ter isso funcionando de uma forma orquestrada. Nas pontas, ele tem os municípios, né? Ele tem uma série de outras coisas, né? Você tem as PPPs, os usuários, as agências, a Artesp que regula tudo isso. Então, assim, hoje é necessária essa colaboração, né? A Genetec hoje, para isso, o que a gente faz, né? O que a gente pensou nisso tudo? Falou, cara, eu tenho a Genetec, a origem dela é controle de acesso, leitura de placa e vídeo, né, com analíticos, com tudo que isso pode imaginar, que a gente possa imaginar. Fala, a gente precisa orquestrar isso. Só que mais, eu preciso orquestrar outras coisas, né, que eu tenha acesso justamente a esses dados de centrais de monitoramento de tempo, coletas de dados de algum sensor que você, por exemplo, você faz uma pesagem em alta velocidade, você quer controlar aquilo, e aquilo pode ser um deflagrador, um trigger, né, um gatilho para algum incidente, né? A questão dos mapas georreferenciados, né? Então a Genetec criou tudo isso dentro dessa plataforma de mobilidade, toda essa integração de toda a nossa linha, vamos dizer, base de produtos, os nossos analíticos e todos os sensoriamentos que você pode ter numa rodovia. Hoje você integra isso com muita facilidade, justamente para você em uma tela, né? Uma tela, o operador do centro de controle, ele consegue ver tudo, ele consegue ver as subestações, a ventilação do túnel, ele consegue ver o fluxo de veículos, ele consegue fazer a estimativa, né, em tempo real de origem e destino e outras coisas que são muito importantes aí para a rodovia, né? É bem interessante porque essa introdução que você deu ali, né, em relação às informações que estão presentes para todos, né, Fábio? E só que assim, como você utiliza essa informação para ser mais, para otimizar o seu processo, para melhorar a sua operação, para melhorar a experiência do usuário, né? E essa mandala, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Porque ela simplifica tudo isso que a gente fala de IoT, de dispositivos na ponta, de machine learning, inteligência artificial. Ela simplifica isso, né? Trazendo uma plataforma que facilite para o operador ter todo isso na palma da mão, ter isso tudo em real time, né? Eu acho que isso aí é bem interessante, viu? Muito bom.
Exato, cara. Isso, esse que é o ponto, né? O objetivo, o que é hoje, né? A gente fala experiência do usuário, né? Na ferrovia a gente fala muito isso, né? Experiência do usuário. Não é só o tempo que ele leva dentro do transporte, né? E quanto tempo ele leva da casa ao trabalho ou da casa ao lazer, enfim, né? Não importa. É tudo o que ele sente, né? Então, assim, para o ambiente rodoviário de mobilidade urbana, também é dessa forma, né? Quando o cara ele entra na estrada, né? Na rodovia e ele vai chegar naquele destino dele, aquilo tudo tem que funcionar de uma forma que traga principalmente sensação de segurança, né? O cara até ele não se importa de pagar o pedágio, né? Mas desde que ele tenha a sensação de segurança, desde que ele tenha fluidez, né? Ele não se sinta, vamos dizer, se chega num pedágio, ele tem um gargalo lá, ele fica lá 20 minutos para passar um pedágio, mesmo que ele tenha um tag no carro, né? De um sistema automático de cobrança, né? Ele não quer, né, ser cortado por um caminhão, né? Ou com os filhos dele dentro do carro e o caminhão jogar em cima dele na terceira ou na quarta faixa, como já veio acontecer em algumas rodovias, e ele sentir que aquilo ali tudo bem, que enfim, há uma tolerância com aquele tipo de comportamento, né? Ele não quer sentir, ele não quer estar com a família dele no carro, né? E perceber que vem uma motocicleta daquelas speeds a 300 km por hora, correndo um risco ou de cair e ele atropelar a moto e aí o cara acabar com o passeio dele. Ou seja, tudo isso são coisas que melhoram a experiência do usuário e o cara vai optar por aquela rota, vai optar pelo modal, né? Que oferece aquele tipo de coisa para ele, né? Isso que a Genetec procura trazer, né? Não é só questão de segurança, de monitorar, de fazer autuação, tal. Todo mundo vê uma câmera na rodovia e fala assim, pronto, aqui vem a multa já para mim, né? E isso é uma parte, né? É a última instância que se tem, né? Dentro do processo de gestão de tráfego para você poder disciplinar e para você garantir a segurança, né? Dos usuários, né, Wagner? E a Genetec é justamente isso. Nosso objetivo é orquestrar tudo isso, diminuir os tempos de resposta e melhorar a experiência do usuário. Perfeito. Muito bom. A gente vai passar para o próximo slide, então, já vamos cair no nosso primeiro quiz. Então, tem um quiz, É isso aí. Isso aqui é legal até para o pessoal já ter uma interação, né? A gente vai fazer algumas perguntas ali para vocês, e aí até no final da nossa apresentação, a gente vai colocar um último quiz que ele vai valer um voucher de R$50 da Americanas. Então é bom aí para o pessoal já ir colaborando, né? E respondendo utilizando o nosso chat, que depois do final vai valer R$50 aí também em voucher, tá? Então, vamos lá. Posso fazer a pergunta então, Fábio? Pode, manda bala. Vamos lá. Como a Genetec pode contribuir com as novas tendências de mobilidade? Tá, eu vou para as respostas. Monitoramento de bicicletas, correlação e gerenciamento de eventos e incidentes, tá? Vídeo monitoramento urbano, streaming de música para motoristas. Olha só, vamos levar música pro pessoal. Então, pessoal, que a gente está pensando em comprar o Spotify. Isso aí. O cara que fez essa pergunta aqui é um palhaço, né, cara? Eu acho. Opa, é isso aí. Tem que botar diversão na nossa vida aí. É isso aí, é isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Já está respondendo, a gente está com a resposta certa. É isso aí, né, Fábio? Eu tô com a outra tela aqui, eu não tô conseguindo ver, cara, mas eu acho que sim, hein? Estou botando a resposta B, tá? Resposta B? Consegui ver aqui agora, cara. Resposta B. Resposta B está correta. Teve alguém que colocou A, B e C, cara. Elas não deixam de estar corretas, né? Não deixam de estar corretas, mas hoje o que mais se aproxima, assim, o mais no centro do radar ali, no centro do alvo é a resposta B. A D ninguém colocou. Acho que a gente vai falar pro Perrax para esquecer essa ideia do Spotify. Né? Vamos seguir aí, então, a nossa apresentação. Então. Vamos seguir. Aqui, pessoal, tem uma tela, né? Ficou pequenininho aí, mas depois a gente, no site da Genetec, eu posso mandar esse material para vocês também, do que é, por exemplo, uma tela de monitoramento urbano, monitoramento de tráfego, monitoramento rodoviário ali, né? Vocês veem que tem muito mapa, né, e dashboards, né? A questão de hoje de você olhar a câmera, né, é legal quando você tem um incidente ativo e você precisa saber aquilo em tempo real, o que está acontecendo, mas você ter lá 1000 câmeras, por exemplo, né, como alguns lugares a gente fala, temos agora 1000 câmeras ou 10.000 câmeras disponíveis, né? E você tem essas 10.000 câmeras no seu vídeo lá,
Honestamente, só se você tiver um ninja mesmo, por um mero acidente, você pegar um evento e você com o olho, né, humano, conseguir identificar esse evento, né? Então hoje, o que acontece? Hoje você traz para sua tela aquilo que te interessa de fato. São os dashboards, os alarmes, os mapas. As ferramentas são muito interativas. Então você clica, por exemplo, num lugar, você consegue abrir a imagem, abrir o analítico, abrir uma contagem, abrir uma velocidade média, né? Então, tudo isso você consegue trazer para o seu dashboard, né? Isso, e assim, as soluções, assim, as informações são inúmeras, né? Desde um controle de um painel de mensagem variável, a uma ocupação de um túnel, a quantidade de entrada e saída, densidade, tudo que você tiver com os analíticos, né, você consegue correlacionar, inclusive com as câmeras de coleta de placas, né, que aí você consegue fazer a avaliação do veículo em si, do que está acontecendo com ele, do ponto, daquele ponto da velocidade média e outras funções. Eu acho que, sinceramente, isso realmente é esse diferencial gigantesco da Genetec, né? Até por aquela facilidade de trazer todos os monitoramentos, alarmes e eventos para uma única tela, inclusive com a possibilidade de gerar workflows, né? De acordo para tomar as medidas corretas de acordo com cada evento. Então, isso aí é fantástico. Isso, na verdade, já elimina a possibilidade de alguma falha do operador, coisas desse sentido, e até abre a possibilidade de você fazer um contato via VoIP, via SIP, diretamente com o seu local, com uma praça de pedágio, com outras localidades aí também. Então, isso realmente acaba sendo um diferencial muito bom, né? Porque você deixa tudo numa única plataforma e facilita a vida do operador, né? Trazendo uma melhoria para a experiência do usuário lá na ponta, né? Wagner, isso é legal porque é na mesma tela, cara. Né? Então, por exemplo, você pode colocar, né, um procedimento, né, um workflow de, por exemplo, tem um incidente, o carro bateu, né, e aí você dispara todo um procedimento operacional e isso está dentro da tela, a tela vai mudar de cor, ela vai ficar vermelhinha a borda dela lá, você vai trazer um mosaico, né, exatamente daquele jeito, né, que você programou para aquele tipo de incidente, e na mesma tela, ou seja, fica muito fácil, né, e todo mundo está sincronizado, né, inclusive se faz parte desse procedimento, você dá um PA de áudio, né, em determinada, na praça de pedágio ou dentro de um túnel, você consegue fazer isso automático, automático ou automatizado, né? Você pode dar o PA pelo SIP ou você pode deixar a mensagem pré-gravada e ela vai para esse dispositivo através do protocolo SIP, né? Muito bom. E, Wagner, também é só para ilustrar, isso aqui é uma tela de gerenciamento de faixas, né? Então, com a câmera, com o AutoVul, que é nosso produto, vamos dizer assim, de leitura de placa, né, da forma mais ampla, você consegue ali saber qual veículo passou naquela faixa, que tipo de veículo que é, qual foi enfim, né, a velocidade instantânea dele ali, se você tem 2 pontos, a velocidade média daquele carro, né, e associar uma série de dados a eles. Por exemplo, se você tem um dispositivo, uma balança, né, de alta velocidade, você quer pesar um contador de eixo, você consegue conectar isso de alguma forma, ou através de um dispositivo, né, que a gente chama de câmera Sharp, ou de algum CLP com protocolo BACnet, Modbus, ou enfim, ou qualquer coisa, né, de mercado, e você fazer a correlação desses dados também. Muito bom. Eu acredito que com essa funcionalidade, né, você pode ampliar as features, né, as utilizações de uma câmera numa rodovia, né, que não apenas a parte de leitura de placa, mas também de tráfego, de monitoramento de velocidade. Eu já estou dando uma introdução aí em relação à Sharp, né? Sim, essa aí, né, sim, Fabião? sim. Muito bom. A Genetec ela é um fabricante nativo de software, né? Mas ela tem alguns hardwares que a gente desenvolveu e essa câmera é um orgulho para nós, né? Porque ela é um dispositivo muito flexível, muito bacana, que ela é uma câmera, enfim, de leitura de placa e leitura de contexto. A gente vê ali que tem 2 lentezinhas aqui, uma câmera de contexto, os iluminadores, né? E a câmera monocromática que leitura de placa, né? É uma câmera IP67, ou seja, é super robusta, né? Ela e o que é legal dessa câmera, né? É que você coloca, ela é independente, né? Ela funciona totalmente standalone. É óbvio que você vai conectar ela numa rede para você fazer todas as leituras, para você fazer isso, precisa ser alimentada, né? Mas se ela cai, né? Se você perde essa comunicação, ela tem um processador, ela tem memória, ela tem um Windows rodando dentro dela, então ela é capaz de manter
se manter funcionando. E como ela é um dispositivo totalmente flexível, você consegue rodar usando a câmera Sharp dentro do AutoVu, que é uma base, né, da Genetec de servidor, você consegue fazer origem e destino, você consegue fazer leitura de placa de pedágio, inclusive fiscalização, né, se aquele veículo que está passando com aquela placa é aquele veículo mesmo. Você consegue fazer medição de velocidade média, medição de velocidade instantânea, verificação se esse veículo está com algum, né, consulta alguma base que, por exemplo, esse veículo está com alguma restrição, ou esse veículo tem algum apontamento de furto ou roubo, né? Enfim, tudo que você consegue fazer tudo que você precisa, que a gente precisaria fazer num ambiente rodoviário, num ambiente urbano, a gente consegue fazer com ela. E uma coisa legal, Wagner, é que o trigger dela é por vídeo, né? Então, assim, ela consegue ler, né, até 250 km por hora, com essa acuracidade que vocês estão vendo aqui, né? Com o AutoVu Machine Learning Core, né, o MLC. Eles veem que a acuracidade é muito, muito alta, né? Ou seja, 98,6% de captura, 96,4% de leitura perfeita, né? Então, assim, e 0,1% de falso positivo, que é um problema, né? Hoje é você fazer uma leitura de falso positivo e você desprezar ou poder perder uma autuação, ou mesmo você perder um dado estatístico ali que é importante, né? Então, hoje, isso é muito bacana, dá para a gente fazer, e a leitura e o trigger dela é por vídeo, você não precisa de laço indutivo ou de algum outro dispositivo para trigar a câmera, e ela gera também fluxo de vídeo, né? Não só foto. Legal, é exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Se ela poderia substituir, no caso, um laço indutivo, né, para fazer as contagens dos automóveis, né, dos caminhões e ônibus, etc., né? E também para verificar em relação à utilização dela, além da praça de pedágio também, né? Mas também para a parte de fiscalização, né? E aí, outra coisa também que eu ia te perguntar, para a quantidade de faixas que você consegue também utilizar dessa câmera, mais ou menos, ter uma ideia. Tá? Sim, hoje, Wagner, para baixas velocidades, a gente consegue pegar até 2 faixas sem problema nenhum, tá? Baixa velocidade que eu digo até 60 km por hora. Numa rodovia, né, para a gente ter essa acuracidade que a gente está falando, é uma câmera por faixa mesmo. Que aí a gente vai ter essa acuracidade aqui. Mas o que é a vantagem? Hoje, né, a gente viaja, né, e a gente vê algumas rodovias que a gente tem lá na praça de pedágio, você tem vários sistemas dentro daquela, né, naquela pista, né, de cobrança automática. Você poderia tirar todo aquele hardware lá e colocar a câmera Sharp. Ela faz tudo, ela faz verificação da velocidade, ela faz a conferência da placa, ela vai tirar a foto do veículo, ela vai pegar a imagem, por exemplo, se você tiver um incidente que você precise ir lá e eventualmente abrir a catraca, se bem que no caso aqui específico a gente não quer pôr cancela, né? A gente quer manter o fluxo de escoamento da rodovia, né? Você consegue fazer com um único hardware, você consegue fazer isso. Então você tira tudo aquilo, põe um pórtico e coloca lá 2 ou 3 ou 4 câmeras daquela lá em cima e está resolvido o teu problema. Você pode fazer o que você quiser naquela praça de pedágio, né? Partindo do pressuposto de cobrança automática, obviamente, né? E você fala, posso pôr na cobrança manual também para fiscalizar? Pode pôr na cobrança manual também. É lógico que ali o cara vai parar, você vai ter todo aquele processo, tal, mas pode. E o que você pode fazer também, como você mesmo falou, Wagner, é colocar essa câmera, por exemplo, em qualquer ponto da rodovia e correlacionar esses dados, né? O cara que passou no pedágio, pagou, tarifou, ele pesou certo, né? Lá atrás, ele passou com que velocidade que ele fez, né? O cara teve por exemplo, você não pode, pela lei brasileira, hoje autuar por velocidade média. Só que se o cara tem uma velocidade instantânea de 120 em 3 pontos da rodovia e ele tem uma velocidade média de 140, você pode fazer uma abordagem, né? Nesse cara, né? E fazer uma fiscalização com ele, né? Eventualmente não a multa, mas a fiscalização. Enfim, um monte de coisa que a gente acaba, né, se empolgando e vai falando, né, Wagner? Mas a gente precisa caminhar para o final. Eu já estou aproveitando e respondendo algumas perguntas do pessoal, lembrando, tá, pessoal, que vai ficar gravado, vocês também podem ter acesso novamente a esse vídeo, né? E no final aí também a gente vai entrar em contato com cada um para responder as perguntas que forem surgindo aí, tá? Então vamos lá para nossas perguntas. Por favor, Flávio.
vamos lá, então. Quais são os benefícios operacionais? Aí a pegadinha, hein? O cara que fez a pergunta, pegadinha de novo, da utilização da câmera Sharp. Aí a letra A, né? Flexibilidade, a multifuncionalidade e alta curiosidade. A B, maior custo de implantação. C, não quebra. E a D é a piadinha, né? Muda de cor de acordo com o seu time de futebol. Não vamos falar de futebol, porque eu sou São Paulino, aí vai ficar... Seria bom falar do futebol no início do ano, né? Aliás, falar final do ano, né? Porque depois que complicou. Vamos lá, temos aqui letra A, uma letra D. Ah, tem a letra D aqui, ó. Vamos lá, vamos seguir. Só entrou no clima, isso aí. Entrou no clima, né? O cara fica fazendo palhaçada no Quick, é duro, né? Mas vamos lá. Aqui a gente colocou 2 exemplos, né? Que é o que a gente acha que são bem legais, por exemplo, aplicações em rodovia, né? Aliás, avaliando o que a gente vê, a nossa experiência, né? Não só no Brasil, mas com os Estados Unidos, Europa e Canadá, né? Então você tem lá uma rodovia de múltiplas faixas por sentido, né? Você tem uma proibição lá de que os veículos pesados, eles devem uma regulamentação, o veículo pesado deve andar nas faixas da direita. E aí você tem a câmera Sharp lá em algum momento, ela está ali fazendo tudo que ela pode fazer, vendo velocidade e tal. E ali ela vai pegar ali, vem o ônibus folgado, né? Passou ali. E aí a câmera viu a licença dele e falou assim, pô, esse cara não poderia estar nessa faixa, né? Então ele gera um warning ou uma multa, aí depende de qual propósito, né? E ele passa por ali e aí ele vai ser abordado conforme o procedimento da concessionária ou da regulamentação local, né? Aqui é a ideia do pedágio mesmo, né? Por exemplo, você vai estar lá, o pedágio seria isso aqui, né? Basicamente. Então você vai ter aquele range de leitura, o carro vai passar ali, obviamente a gente parou ele ali para a gente mostrar, né, como se fosse um congelamento do tempo, né? Foi feita a identificação da placa dele, a leitura da placa e o registro do contexto do cidadão, né? Para efeito de auditoria, né? Algumas concessionárias, né, somente na Colômbia, né, exigem 3 verificações, né? E aí a gente vai ver aqui nessa câmerinha aqui que a câmera Sharp aqui, claro, é uma câmera que tá um carro que está passando, né, fazendo a leitura, é uma câmera móvel, portátil, e ela faz toda a leitura ali e vai fazendo toda essa leitura e verificação de contexto, né, aqui também, dos veículos que ela está identificando, né. Então isso vai tudo para a base de dados. E vocês conseguem, obviamente, aí a operadora, a concessionária consegue tratar isso da forma que ela entender que seja legal para ela, né? Legal, Fábio, muito bom. Então quer dizer que a câmera Sharp, ela tem outros modelos além daquele V que a gente passou ali, né? Sim, a câmera Sharp, a gente tem a Sharp V, que é o nosso produto, vamos dizer assim, mais robusto, instalação fixa. A gente tem a Sharp X, né, Sharp X, que é uma câmera para você instalar nos carros, né, na viatura, você pode andar e fazer fiscalização. Se você tiver uma conexão 3G, uma conexão Wi-Fi, você consegue se comunicar também em tempo real com o seu centro de controle e, obviamente, usar essas informações da sua database para você conseguir trabalhar o que você quiser, seu procedimento operacional, né? E temos a Sharp Z3, que é uma câmera Sharp móvel, que, por exemplo, se você quer colocar numa alça para você contar ali a quantidade de veículos que saiu, não só a quantidade, mas você saber quais foram os veículos que passaram ali, qual a velocidade, qual o comportamento deles, também é possível, e você relacionar isso tudo dentro do seu Security Center. E, obviamente, isso com tudo georreferenciamento, que você permite saber que aquela ação está sendo feita naquele horário, naquele local, de forma automática. Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. A gente está indo para a nossa reta final aí, né? A gente talvez passe um pouquinho do tempo, mas é porque o conteúdo é empolgante, né? Tem bastante coisa. Mas vamos lá, Fábio. Então, vamos falar um pouquinho dessas vantagens, né, que a gente consegue prover aí para os nossos parceiros, para os usuários finais, em relação à solução de operação em mobilidade da Genetec, o Free Flow. Sim. Exatamente. Acho que o Free Flow hoje, né, ele tem tem muitas vantagens, né? A gente consegue, né, por exemplo, reduzir, né, com esse ecossistema o tempo de resposta em 30%. A gente consegue aumentar a fluidez, né, o coeficiente de fluidez da praça de pedágio em 80%.
não até 80%, mas a gente consegue, pelo menos 80%, a gente consegue aumentar. Claro, né, isso ressalvadas as demais condições da via, né, um paradigma que tinha, né, que era assim, mas isso eu não vou conseguir cobrar, né. Sim, você pode, se o cara ficar inadimplente, fala, não, você vai conseguir, você pode conseguir cobrar, você não precisa fechar a cancela, você pode colocar suas saídas nas alças, né, de acesso, na alça de saída, cobrar esse pedágio por ponto, como é hoje, né, por praça, e você ter aquela saída ali, aquele cara que não tarifou, você consegue fazer uma fiscalização dele assim que ele sai da rodovia, né? O cara tá saindo naquela alça lá, fala, esse cara aqui evadiu o pedágio, né? Além de você mandar a multa para ele, você pode ter uma fiscalização ali e fazer a abordagem desse cara, né? A diminuição do hardware, como eu falei, né? E dentre esse ecossistema, vamos chamar assim de wrap-up, né? Da gente fazer um fechamento, redução dos tempos de resposta, do tempo de viagem, entender, né, se o padrão te dá informação de tempo real de padrão de tráfego, de trânsito, né, como a origem e destino, as velocidades instantâneas, carregamentos. Você trazer tudo que você tem de dispositivo, né, um controlador semafórico, uma contagem, tudo para dentro do seu Security Center, automatização de procedimentos, que isso é muito importante, ou seja, o cara não tem que procurar, tem um acidente no túnel, uma colisão, não tem que procurar o que eu faço agora, o procedimento sobe ali para ele na hora, e a colaboração com a polícia rodoviária, né, e outros órgãos de fiscalização. Então, mais uma pergunta ainda, hein, Wagner? É isso aí, essa aí vale o nosso voucher, né? Estamos para a reta final, a gente já passou 2 minutos nesse nosso MedSeg Quick, mas vamos lá, vamos para a nossa última pergunta. Essa eu vou deixar para você, Wagner. Vamos lá, então. Quais são as principais vantagens do pedágio do sistema... Não, desculpa. Quais as principais vantagens do pedágio através do sistema Free Flow com câmera Sharp e o AutoVu da Genetec? São. Eu falei quais na frente e atrapalhei a pergunta. Aumento da fluidez nas praças de pedágio, redução do tempo de resposta em acidentes e eventos, maior agilidade na fiscalização e maior eficiência e arrecadação, intercambiabilidade e padronização, todas as anteriores. Eu estava ali falando as perguntas, falando das respostas, o pessoal já estava lá respondendo lá, né? O primeiro que essa ficou fácil, cara. Ali, ó, você já tem 1, 2, 3, não sei se o voucher era só pro primeiro, mas tá todo mundo acertando, cara. Essa aí foi fácil. É pro primeiro, mas a Gabi ali, certinha, a Gabi não vale, né? A Gabi é do... A Gabi não vale. O primeiro que respondeu ele foi o Davidson. É isso aí, o Davidson Leonardo tá antenado, né? Já conectou aí, tá sabendo tudo do Free Flow. É isso aí. Pessoal todo aí, agradeço a todos pela participação aí também. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, né, em relação ao que a gente apresentou aqui, fiquem à vontade para enviar para a gente aí, tá? Vamos passar aqui o e-mail, o meu e-mail e também o do Fábio, tá? E aí vocês entrem em contato conosco, ou também podem entrar em contato com o nosso pessoal do marketing, que é a Gabriela, né? Estava ali espertinha, querendo dar a resposta, né? Mas ela... Feio, Gabi. Agradecer o Fábio, viu, pela sua participação, viu, Fábio? Imagina. Outra coisa, Wagner, só para a gente fechar, eu sei que falei demais já, mas se vocês quiserem testar, fala, eu quero testar isso. Eu sou operador de uma rodovia grande, pequena, gigantesca, complexa, simples, quero testar. Cara, é só entrar em contato com a MedSeg, com a Genetec, a gente vai providenciar todo o hardware para você, o software para a gente fazer esse teste, para vocês avaliarem os produtos e verem o que faz sentido para vocês. Bem lembrado, Fábio, bem lembrado, que essa é a parte bem importante, né? A gente mostrar realmente a solução funcionando é um tema bem interessante. Obrigado mais uma vez aí, tá? Foi um prazer, como sempre, bate-papo. Agradeço a todos aí também pelo tempo disponível e a participação aí, tá? Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom término de semana para vocês.